Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhãzinha pra você. Que nos vê às 4 da manhã, continue assistindo aí às 4 da manhã, por favor. Não vai dormir agora não, já que você ligou no vídeo. É uma hora estranha, mas é legal. Eu sou o Felipe, pessoal. Eu sou o Bruno e... Meu amigão, seguinte, hoje a gente sabe que se a gente não for uma pessoa decente, qualquer indecência traz consequência. E qualquer indecência financeira traz consequências jurídicas. E às vezes a gente não tem noção que muitas atitudes que a gente toma pode trazer alguma coisa grave que pode afetar não só a gente, mas como as pessoas que moram com a gente. E a gente trouxe uma advogada fera no assunto para falar o que pode acontecer com você se você não for essa pessoa decente. A gente tem até um episódio que a gente gravou algumas semanas atrás, tá em algum lugar aqui, que é sobre isso. Então hoje a gente trouxe ela para poder falar um pouco mais tecnicamente, não sobre a situação que a gente falou aquele dia, mas, né, Bruno? Isso aí. Gente, muito bem-vindo ao episódio de hoje do Planejando Bem, o seu podcast semanal sobre o que realmente importa. Roda a vinheta! Galera, antes da gente começar, de fato, tá? Queria mandar um abraço e não esquecer da gente fazer menções honrosas a um dos nossos patrocinadores. Se você quer mudar o rumo da sua carreira, o rumo da sua vida, você está procurando um trabalho que você consiga, além de ganhar grana, além de fazer um trabalho bem feito, de ser reconhecido, também ajudar as pessoas com um propósito muito bacana, a pedida certa eu acho que é você trocar uma ideia com o Gustavo da GRC Consultoria. O QR Code dele tá aqui na tela, então entre em contato com ele, dá uma olhada, e eu acho que, se o que a gente está falando aqui faz sentido, é uma chance de ouro. Vale a pena conversar com o cara. Ele vai te dar uma visão fera do mundo. E aí você pode, de repente, parar de servir café pro seu chefe, se você não tá mais feliz com ele, né? Gente, para quem tá com curiosidade de saber o que a gente faz por trás das câmeras, eu vou deixar o site do Planejando Bem aqui para você acessar. Lá tem tudo sobre o seguro personalizado que a gente monta de acordo com a sua vida, de acordo com as suas necessidades e o que você e a sua família precisam. E além disso, é o único tipo de seguro no mercado que fornece assessoria nutricional, assessoria de um personal, assessoria gestacional e até psicoterapeuta. E tem até desconto. Oi? Desconto. E o desconto do medicamento em mais de Babado. 14 mil farmácias. Babado. Imagina você lá com 70 anos precisando dos seus medicamentos, você já pagou o seguro, já quitou e ainda por cima ganha desconto na compra. Bicho, o negócio é bom. Cara, show de bola. E a planilha que a gente disponibiliza site, para olha lá, todos os ouvintes do Planejando Bem. É só ir lá no site e acessar para você simular sua aposentadoria e saber exatamente o que você precisa fazer para não depender do INSS e ficar na fila do banco para sacar lá com o cartãozinho. Beleza? Vai dar tudo certo, galera. Pessoal, hoje temos ela, 32 anos, muito bem vividos, casada há 4, com um pedaço de mau caminho com o Rafael. E ela é mãe do Churros, que é incrível. Quem tiver a oportunidade quiser ser fã do Churros também, É uma pessoa que você chama vai acessar. Churros? É o cachorro. Ah, tá. Mas é melhor que muita gente. Sim. Acessa o perfil dela no final, que é basicamente isso o Instagram dela, então vale muito a pena. Ela é advogada, ela é dona do próprio escritório, especialista em direito de família e sucessões, extremamente apaixonada por direito desde pequena, descobriu recentemente sua paixão também pelo CrossFit e, consequentemente, amizades que isso trouxe, né? É inevitável. Imagina uma audiência, né? Uma audiência. Cara. Porra, caneta na cara, caneta na cara. Gente, uma salva de palmas de parabéns para aniversariante do dia, Soraya Purificação. Pronto, o episódio é esse, gente. Tchau. Oi? O episódio é esse, tchau. Era isso, Só gente. para dar parabéns pra Feliz Soraya. aniversário, Soraya. Vamos... Seja bem-vinda, Sossô. Muito obrigada, gente. É um prazer inenarrável. É um prazer inenarrável. É a primeira ter vez que você o Planejando aqui. Bem tem um aniversariante do dia, né? Cara, No dia. no dia. Nunca mais a gente acerta Não, nunca mais. uma bomba dessa. Nunca mais acontece, nunca mais acontece. Que signo que é? Sagitário, lógico. Sagitário. Por muito pouco não caiu no O que melhor... um sagitariano gosta? De festa, de conversar, pessoa alegre. De conversar você gosta. É fácil achar um Oposto sagitário. complementar, oposto complementar de gêmeos. O que é o oposto complementar? Gente, o episódio mudou, agora a gente vai falar sobre horóscopo. No dia de hoje. Meu semente é em peixe, Continua, por isso que eu sério. choro. Então você gosta de festa, gosta de conversar, Gosto de chorar, pelo jeito. gosta de chorar.
Cara, você deve ir muito bem nas audiências, né? Porque você bota emoção no negócio, você não deixa os outros falarem, porra, e ainda sai pra comemorar com seu cliente depois, que dá certo. Tá com todo mundo vai querer, cara. A Soraya é demais. Por Maravilhoso. isso que meus clientes são meus amigos e vice-versa. Ah, só clientinho bonzinho, né? Sou muito feliz de você estar aqui, de verdade. Como o Bruno falou no começo, a gente teve um episódio que a gente deu uma pincelada, né, sobre esse assunto de questões de penhorabilidade. Eu acho que hoje é um dia legal pra gente poder tentar aprofundar mais nesse assunto, porque é realmente um tema muito importante, né? Muito pouco, talvez, levado a sério, porque as pessoas... É muito parecido com o seguro, né? Nunca vai acontecer com elas, né? Eu acho que conquistou é deles e, cara, assim, é o que o Bruno falou, toda ação tem consequência, né? Então, antes da gente entrar nesses detalhes, a gente falar um pouco de situações, de casos, conta um pouco, pessoal, da história da Soraya, como é que a doutora Soraya virou a doutora Soraya, dá aquela divulgada no filtro, porque esse filtro Cara, o filtro dela do Instagram é tipo do Better Call Saul, mano, muito Melhor ligar pica. pra doutora Soraya. Melhor ligar pra doutora Soraya. Sempre é. Melhor ligar antes, gente. Deixa eu só dar uma dica pra vocês. Toda vez que eu ligo pra Soraya, a Soraya não me atende, ela chega uma mensagem. Você não foi preso, né? É o medo dela ter que me tirar da cadeia. eu Todo dia entendo. ela tem esse medo. Liga sábado, acho que foi 1h da tarde. Quem liga pro advogado sábado 1h da tarde foi preso. Foi E preso. vindo dele ainda. Foi preso. Alguma besteira pode acontecer. E aí depois eu falei, você preferia que eu tivesse sido preso? Ela falou assim, não, foi legal. Sossô, como é que você foi parar no direito? Conta aí um pouco da sua história. Meu pai é advogado, e aí eu sempre gostei de direito, eu sempre acompanhei sobre direito, né? Então foi uma coisa que eu cresci. Na época de escolher a faculdade, eu não tinha outra opção, né? Eu pensava sempre em fazer direito, ir pro direito, e eu entrei na faculdade muito nova. Eu entrei na faculdade com 17. Então, na faculdade, eu não podia nem beber. Nossa. Teoria. Adorei. Advogado é maravilhoso. Em teoria. Ai, mano, obrigado. A lei não permitia, mas... Obrigado, mundo. E as pessoas achavam também que fazer faculdade de manhã as pessoas não bebem, o que também é Não, maravilhoso. isso é uma mentira. mentira. Isso é mentira. É uma mentira. Então, eu entrei na faculdade, fazia de manhã, então toda certinha, tudo de direito. E aí, na faculdade, você descobre... Tudo de direito. Gostei. Fazia Vocês direito. já querem a piadinha que toda estudante de direito faz? Por favor. Não, qual? Se sua namorada não faz direito, Eu faço. Você nunca viu? Você nunca viu isso? Aí vai um depois do outro. Aí tem tipo, nutricionista, se a sua namorada não sabe, eu te ensino a comer, tá ligado? Assim, outro não sei o que. Mano, tem vários isso aí. Tem Caraca, vários. bicho, eu não conhecia Tem Se nenhuma, você fosse a não. morte de socorro, de medicina. De medicina. Tem vários isso aí. Nossa, fazer administração é uma merda. Aqui não tem uma piadinha legal pra fazer. Acho que tem. No Deve meio ter, deve ter. deve ter. Os caras não tem nada pra fazer. Entendi. E aí, com isso na faculdade, eu precisava pagar a faculdade. Chegou um momento que começou a ficar difícil pagar a minha faculdade. E aí eu comecei a trabalhar em 2 lugares na época. Então eu trabalhava no hospital psiquiátrico, lá em Franco da Rocha. Quem não sabe, Franco da Rocha é uma cidade, eu morava lá. Bem-vindos a Franco da Rocha. Bem-vindos a Franco da Rocha. Então eu trabalhava no Posso Ajudar do hospital, que era um programa na época que era Jovem Aprendiz. Então o que eles faziam? Eles pagavam sua facu por completo e você trabalhava 4 horas no hospital. Era perfeito. Porra. Acho que existe ainda, né? Caraca. Até pouco tempo eu indiquei pra sobrinha do Rafa, porque ela foi fazer medicina, enfim, e aí precisava. E aí eu trabalhava lá, só que eles pagam só facu. O que só facu, você fala assim, é pouco? Não, da hora, mas eu precisava comer, né? Então, tipo, eu precisava trabalhar em outro lugar. Então, eu consegui, nessa época, um estágio no Banco Pan-Americano, em Direito. Que legal. Exato, e aí eu trabalhava. Nisso eu falei pra juiz, na época, advogada, que era a gerente do banco. Eu expliquei pra ela a situação, falei que eu precisava pagar a facu, que tinha essa bolsa e tal. E ela deixou que eu entrasse meio-dia, que na época os estágios começavam de manhã e terminava tipo 4 da tarde. Então eu entrava meio-dia e saía às 6, e entrava às 6 da manhã lá no Conte Comigo em Franco da Rocha. Então eu entrava às 6 da manhã. à noite. Você acordava? À noite. À já. noite. Você acordava tipo 3 da manhã? Tipo, Franco eu descia a pé, então, tipo, era... Era perto da sua casa. Só que o que era o problema, eu saía de lá, eu entrava às 6 da manhã, saía, tipo, umas 10h30, se eu não me engano. Saía de lá, corria pra faculdade, não tinha horário de almoço. Pra faculdade não, perdão, pro estágio, não tinha horário de almoço, aí ficava lá. Então, tipo, foi bem corrido na época pra conseguir fazer tudo isso. E aí, nessa época, chegou pra mim, eles sabiam a dificuldade, o banco foi muito legal comigo, me deram meio horário de almoço que não precisava, sabe? Tipo, não, você vai fazer e tal, não sei o quê. E aí, eles falaram pra mim, olha, a gente tem uma proposta pra você fazer uma entrevista na área de auditoria. Por quê? É CLT.
E na época eu precisava ser CLT, eu precisava ganhar dinheiro e conseguir viver também. E ela falou, mas não é no direito, a gente não tem vaga, tipo, para estagiário no direito. Ou você é advogado, que na época faltava muito pra eu ser advogado ainda, tava no segundo ano de faculdade, ou você vai ser efetivado de outra coisa. Beleza, aí fiz a entrevista pra auditoria, deu certo. Na época ganhava, tipo, que dava pra eu pagar a facu e me manter, o que não era muito, mas, tipo, dava pros dois. Eu ia trabalhar num lugar só. Falei, não, perfeito. E aí topei. Foi assim que eu saí do direito. Então eu fazia direito, mas Legal não que você era perguntou, nada. como é que você entrou no direito? Eu falei assim, foi assim que eu saí do direito. Você deve estar perguntando nem como chegou eu a cheguei entrar. aqui. Exato, exato. Há 12 E anos aí, atrás. por isso que, tipo, durante anos as pessoas perguntavam pra mim, pô, e aí saí do banco, depois do banco eu fui pro dia, e aí no dia falaram pra mim, ah, você tem uma pegada muito comercial, eu acho que você devia ir pro comercial, você devia fazer o comercial. E eu falei, pô, tá bom, vou lá no comercial. Até então a gente só achava que quem trabalhava no comercial eram pessoas chatas, eram pessoas que se acham, tipo, você falava, meu, não quero comercial, mas o comercial pagava bem e eu fui. Aí chegou lá, deu certo, eu fiquei trabalhando no dia como comercial por um tempo. Depois de lá, eu fui pro Groupon. Fali. Caralho, você trabalhou no Caraca. Groupon, você não sabia? Que legal. Trabalhei no Groupon. E no Groupon eu falava, gente, eu não sei o que aconteceu, eu nunca tinha vendido nem rifa. Mas vender Groupon, tipo, não sabia o que fazer e tinha que vender por telefone. Era um negócio, tipo, loucura, assim. Então você tinha que fazer as pessoas Caraca. fecharem um pacote, enfim. Você negociava com os estabelecimentos. Com o estabelecimento. Que legal. E o mais legal de negociar era com estética, porque as meninas eram um amor, assim, então era bem gostoso de fazer. Só que tinha aquela pressão que eu já não sentia no dia, porque no dia eu não vendia nada. Eu era só na lista de comprador. Então no dia é outra mesa. O cara tava compra. em outra posição. Exato, o cara compra e todo mundo quer vender pro varejo. É tipo Sim. um negócio, o comprador é o topo da cadeia alimentar ali. Sim. Quando você muda, que você precisa vender e você precisa que alguém compre, começa a pressão. E aí começa a pressão de você trabalhar também numa startup. Então, até hoje eu falo que a cerveja não vale a pena. Tipo, você tem... Ai, isso eu adorei. Ai, eu adorei, eu adorei. Caraca. E aí, beleza, comecei a trabalhar no Groupon e aí pagava-se, né? Tive as minhas dificuldades ali, mas eu sempre deixei o direito ali. Nesse tempo eu me formei no direito, prestei a OAB, não passei na OAB, e aí eu falei... Isso em que ano, senhor? Faz faço ideia. 4 anos depois de formada já, mais ou menos. Eu prestei logo que eu saí, eu não prestei o AOB quando eu tava na faculdade, porque eu já tava, tipo, pô, trabalho, estudo, e eu falei, não, vou deixar pra depois. E aí no Groupon eu tinha acabado de me formar. Então, tipo, eu prestei, e aí me revoltei, porque eu precisava de 40 pontos pra passar e eu tirei 39. Não. Não. Eu fiquei puta, porque eu fiz mais uma vez e tirei 39 de novo, e eu falei, eu não vou mais fazer esse negócio. Nossa. Eu lembro até hoje a questão que eu não passei, que era que é uma questão que perguntava como é que você ia comprar as coisas do OB. Tipo, se você precisar comprar uma mesa, o que você precisa fazer? Eu falei, não sei. Tipo, Eu vou e nunca compro. comprar uma mesa da OB. E eu não sabia, Nossa. errei. Depois eu descobri que isso estava no edital, enfim. Tipo, Ah, eu entendi. precisava saber, mas eu não sabia. Claro, Caraca. gente. Vamos ser sinceros, tinham mais 38 que eu podia ter acertado, mas aquela... Essa que você exato. ficou puta, tá. Tipo, e aí eu falei, bom, não vou fazer isso porque eu tô aqui no comercial, não preciso passar por isso, não vou prestar OAB, não gosto, não vou fazer. E aí, por anos, eu acreditei que eu não gostava. Do Groupon, eu fui pra Mais Mu, onde, pô, eu gostei pra caramba, trabalhei com a Mais Mu. Maria viciada, mas... Ah, é uma delícia, né? Eu sou apaixonada por ele até hoje. É, Mais Mu, né? Tô, lei. E aí, fui pra Mais Mu, e aí na Mais Mu chegou uma época que eu comecei a ficar, tipo... Eu falei, tem alguma coisa que não tá rolando. E aquela pressão, aquela coisa das pessoas te cobrando, e você precisa fazer, precisa vender mais, e nunca é o suficiente. Aí eu falei, putz, acho que a Mais Mu não tá rolando pra mim. E aí eu tinha o sonho de trabalhar no Gympass. Paquerava o Gympass há um tempão. E aí eu falei, putz, vou tentar o Gympass. E aí eu tentei o Gympass. E aí eu fiz a entrevista um dia antes da pandemia. E aí, no dia seguinte, aquilo fecha tudo, ninguém sai de casa, vamos todo mundo morrer e, tipo, meu, tá bom, não vai rolar. E eles falaram, não, congelamos a vaga. Eu falei, não, claro, tipo, eu não trocaria de empresa agora, tava todo mundo, beleza. Passou, tipo, um tempo, eles me procuraram. Falou, olha, a gente abriu a vaga e a gente queria conversar. E eu falei, então, tá bom. E aí a gente conversou, fez a entrevista, enfim. Rolou, fiquei trabalhando no Gympass. Até quando eu comecei a sentir o mesmo sentimento da Mais Mu, que não tava rolando mais. E aí tava a pressão, aquela pressão o tempo inteiro. As pessoas começaram a sair, as pessoas começaram a não ser repostas. E aí começou a Caraca. ficar difícil, o trabalho começou a ficar maior. Era CLT?
CLT. E aí, pô, a gente teve diversas perdas na equipe, assim, das pessoas saindo. Teve uma colega muito próxima minha, que a mãe dela faleceu de Covid no meio do negócio. Então, tipo, fiquei sozinha e ela arrasadaça. E eu tava, tipo, eu te apoio, mas eu também tô sozinha, sabe? Aquela coisa de, sentimento horrível, assim. E aí, aquilo, você começa a se perguntar, tipo, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí foi quando eu falei, putz, e o direito? Não foi só eu, meu terapeuta também, claro, falando sempre ali, tipo, o direito, mas eu sempre falei não. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma atualização jurídica, porque eu tava sentindo que eu não tava mais lembrando das coisas. E eu sempre falei, eu acho que todo mundo deveria fazer direito, mesmo que você não vire advogado. Porque é muito legal você saber as coisas. Você fala, cara, eu não acredito que as pessoas fazem isso comigo, elas não poderiam fazer. Então, beleza. É chocante que você fala, você não pode me tratar assim, é constitucional. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, artigo 5º. Ela caneta é mesmo. Eu tô falando, essa caneta dela é muito boa. E aí eu falei, bom, vou fazer uma atualização. E não contei nem pro Rafa. Porque eu não queria ninguém me cobrando, eu não queria ninguém falando. Porque as pessoas que prestam OAB vão poder falar, é um inferno. Todo mundo pergunta, você fala você assim, passou. nossa, mas a tia da sobrinha da sua avó passou. Mas fala... E aí, existe aquela coisa também assim, ai, você sabia, né, que a filha da fulana não estudava, nem ia pra faculdade, passou. Aí você fala, E daí você começa a se sentir um bosta, porque você não passa e as pessoas te cobrando o tempo inteiro e eu não queria isso. Beleza. Fui fazer a atualização, só que aí marcaram a prova na pandemia. E tava sem marcar a prova desde o começo. Eu falei, putz, vou ter que falar pro Rafa, né? Meu Rafa é meu marido, pra quem não sabe. O dono do Purificação. Dono não, que agora é meu, comprei. E aí eu falei, beleza, vou prestar a prova. E aí falei pra ele, eu falei, eu vou prestar a prova. Até ele na época falou, você quer isso? Eu falei, eu não sei, mas eu não quero continuar onde eu tô. E aí, fazendo um link a isso que eu fiz, sabe, um pouquinho, eu fui diagnosticado com burnout. E meu terapeuta falava assim pra mim, ele falou, você vai pifar. E eu falava pra ele, eu não vou pifar. Tipo, eu nunca pifei. Eu trabalhei em 2 lugares ao mesmo tempo, não vou pifar. Ele falava, você vai pifar, as coisas vão ficar piores. Tipo, você precisa dar uma pausa. E eu nunca tirei férias no Gympass. Porque veio com isso, tipo, não que o Gympass impediu, não é isso. Mas, pô, você nunca dava tempo. E você tinha aquela coisa de, tipo, deixa pra depois as férias. Até chegou um momento que eles me cobravam de tirar férias, mas... Você sentia que se você saísse de férias, o mundo ia desabar, assim? Então... É a mesma situação que a Bia falava, né? Acho que é recorrente. Tipo, você acha que, tipo, você não... Você tem aquele sentimento, por mais que, sabe? Aí mudou a gestão, isso tudo, e aí eu falei, tá. Fui prestar a prova, fiz uma atualização eu mesma, comecei a ler uns livros e tal, e aí já faziam 10 anos desde que eu tinha me formado. Prestei a prova e adivinha quanto que eu tirei? 40? 39. Soraya. Porra, mas e aí? Aí eu falei, não vou ficar no 39 de novo, agora eu vou fazer valer esse negócio, porque eu vou passar. Agora eu vou passar nesse negócio, porque eu não, são 10 anos eu tirei 39, alguma coisa aqui tá falando, tipo, você precisa fazer. Aí fui, estudei de verdade, tipo, de verdade, eu não saía, tipo, no limite das coisas, fiz, passei. Quantos pontos? 48. Caralho, chupa 39. Aqui é o Chupa caralho. a questão da mesa. Tinha essa mesa no rabo. Cu, essa mesa. Pode falar cu. Desculpe. Não pode falar cu. E aí com isso foi pra mim, Eu lembrei do CuCast e, mano, passa. Desculpa, foi mal, a gente tem hiperatividade. E aí, não prolongando muito, foi por isso que eu vim pro direito. Então, do direito Entendi. voltar pra ser advogada. Eu passei por tudo isso pra entender que sim, eu queria ser Que era advogada. o lugar que você começou, na real. Então eu Porra, odeio animal. tudo pra estar aqui. Animal. É muito legal, né? Ver isso. Show. Isso é Ainda bem que, assim, o burnout, ele é decisivo. o problema que mais aflige as pessoas. As que descobrem conseguem solucionar, mas tem muita gente que não descobre. Que acha que tem que ser assim mesmo. E, cara, às vezes não Até percebe o tamanho do até problema que você ela tá não dá lidando. conta de continuar assim mesmo. Exato, aí até que você pifa. Eu não tava querendo aceitar de jeito nenhum, até fui na casa do Fê e ele falou do episódio da Bia. Sim. E falou, dá uma assistida no episódio da Bia e depois você me fala. Eu lembro disso aí. E eu falei, não vou assistir, porque eu não queria estar com burnout, eu não queria... Eu acho que, sinceramente, a sensação que você tem é que você é um fraco. Você fala, cara, eu sou fraco, isso é fraco, é mimadinho. Sim. Tipo, como assim você não pode trabalhar? Sabe? E você não Eu consegue. lembro de estar bem preocupado com a sua sono nesse dia que ela foi em casa. Bom, mas que bom que o direito resolveu. Resolveu o direito. Já pode fazer direito, já sabe as piadinhas. Resolveu o direito. Quais os tipos de demanda que você mais recebe?
Hoje eu atuo também com defensoria, então todo advogado de início de carreira pega não só casos particulares, que é claro, a partir do momento que a gente tira o que o advogado ele pode fazer, de tudo, tá? Então as pessoas falam assim, é o advogado, mas você atua em que área? O advogado ele pode atuar em todas as áreas, mas ele escolhe áreas para se especializar. Então vai ser um futuro igual os médicos, né? Tipo, eu sou especialista e tal, a gente prevê um futuro assim. E aí, como defensoria, eu não escolho a demanda. Então a demanda ela vem para mim, então o juiz vai lá e fala, você vai atender esse caso. E eu atendo. Então, mas eu atendo criminal, não vem trabalhista, o trabalhista é praticamente só particular. Então eu atendo criminal, mas principalmente civil. Então vem muito de família pra mim, e aí de família vem de tudo, desde inventário, a divórcio, a alimentos, a tipo medida protetiva. Então vem de tudo. Alimentos? O alimentos é tipo quando você precisa pagar pensão. Pensão, gato. Ah, tá. É o alimentante. É uma das poucas coisas que dá cadeia nesse país. Entendi. Entendi. Exato. E Cara. aí vem de tudo um pouco, aí eu atuo de... Claro, né? Meu foco hoje é principalmente civil e família, porque é minha especialização e é uma coisa que eu gosto. Eu falo, gente, é muito fácil você ver o advogado. Eu adoro caso de família. Tipo, Você adora o CUCast. Eu adoro o CUCast. Tipo, não, eu falo, gente, é maravilhoso, não tem como. Pra quem vamos Tá contextualizar perdido, rapidinho. CUCast. A Mariana, a mulher que tá por detrás dessas A proprietária câmeras, da Vocês escutam produção. rindo, porque eu escuto também. ela Da GPU Produções. A proprietária da GPU Produções, ela é host do CUCast, uma das criadoras do CUCast. E calhou aqui no bastidor da Soraya assistir o podcast sem saber Você que é a Mari fã, era tem uma a Mari. camisa, ela é CUCaster. Exato. Eu vou ganhar bottom. Então, Vai ganhar caneca, vai ganhar caneca. Vai ganhar caneca, vai ganhar caneca. Ó, imagina. Sossô, não, desculpa. Você tá Não, na era pesquisa, isso. Né? Não, é porque acho que nem se perguntou o que é alimento, né? Que eu acho que é legal. Acho que é legal você contextualizar, tipo, eu pego muito caso de família, muito caso de... Talvez explicar um pouquinho o que é cada uma dessas coisas pra galera falar assim, isso, tipo, alimento é pensão, tipo, só pra galera entender um pouco melhor, eu acho. Tá. Eu acho que a primeira coisa que eu trouxe aqui pra vocês, que é uma coisa que eu achei bem legal de a gente explicar, que é uma coisa que a gente normalmente não fala, é o que é família. Então você fala assim, família, e aí nem vamos entrar em cunho político nenhum, vamos falar, tipo, o que é família? Família é só o homem, a mulher, os filhos, é isso que é família? E não é. Família é um negócio bem amplo. Então nós aqui podemos ser família. Se a gente coabita, se a gente convive, tipo, isso é família, beleza. E aí a gente não pode perder a piadinha, né? O que é família, Ohana? Ohana é família. Muito bom. E aí o que a gente fala... que é legal você começar a entender, tudo que é família, tudo que isso entende. Então, mãe que mora só com o filho é família, pai que mora só com o filho é família, irmãos que moram juntos é família, o casal homossexual, ele é família. Então, não é aquele sentido de família é só o que a gente estava acostumado. Mãe e filhinho. Pai, mãe e filha. E aí foi o que eu comentei aqui nos bastidores que eu ia trazer pra você. Você sabia que o Fê, ele é uma família multiespécie? Eu sou quando muito tem, espécie. então a gente também é. Também, vocês também. É uma família multiespécie. Você Que é também? muito legal. E eu também. Todos somos Caraca, todos somos muito multi especiais. specialers. São muito especiais. Muito special. especiais, Isso é muito muito importante especiais. porque você vê o quanto antigamente um animal, multiespécie pra quem não sabe, gente, é uma família que é quando tem um animal de estimação, e não necessariamente um cachorro, mas um animal de estimação e que ele é considerado... Até porque na casa do Bruno, além de um cachorro, eles também tem um cavalo. Pra quem não sabe, a minha é um tanque. Tem um cachorro e um cavalo dentro do apartamento de 67 metros quadrados. Vão lá no Instagram da Mariana que vocês vão entender como funciona essa logística. E aí a família, ela é multiespécie, por exemplo, e o que isso implica? Implica quando você vai fazer um divórcio, por exemplo. Com quem fica? Tipo, comunhão, tipo, guarda compartilhada, Tem assim. guarda. Hoje você define guarda pra cachorro, pra animal de estimação. Porque... As séries são parecidas com de criança? Tipo, visitação, Sim, tipo... você coloca alguém vai ter mais direito. Ou, cara, eu quero mais dias. Você pode ter pensão. Que legal, cara. Tipo, Tem pensão pra pensão. pet? Ué, de custo. come ração também, né? Vai pra creche. Então, tipo, é bem legal você explicar que é isso. Tudo que envolve família. Então, o que você pediu exemplos do que envolve família? Pensão, que foi um caso que a gente trouxe. Então, já comece com uma coisa que eu falo pra todo mundo. A pensão não é pra pessoa, a pensão é pra criança. E aí você fala, nossa, ela vai viver lá com os meus R$200. Gente, não Eu vai, adoro isso, não mano. vai. Você tá fazendo mau uso dos R$200 que eu mando pra essa Aí criança. Você fala, cara, e aí às vezes, eu vou usar a figura masculina, mas a gente pode inverter. A pessoa fala, eu não vou pagar mais porque ela tá indo pra balada com meus R$200.
E aí eu sempre falo, coloca na caneta, vai lá, quanto custa o leite? Quanto custa a fralda? Quanto custa a comida, o lazer, o médico, o Uber? Dá R$200? Tipo, Não, isso é bizarro. R$200 é um valor hipotético, Sim, claro, sim. mas, tipo, não dá. Então você pensa assim, se você morasse junto, né? Se sua família não tivesse mudado, às vezes você até tem um novo relacionamento, você não estaria contribuindo com mais? E aí você fala, ai, nossa, tira esse estigma de que quem ganha é a mulher, e não é isso. Ou o homem, se for o caso. Quem recebe pensão é a criança. E uma coisa muito legal que eu já vou colocar, não é o menor também. Porque quando a gente fala o menor, a gente vem tentando tirar esse estigma do menor. Por quê? Você pensa menor, você pensa no quê? Criança. Uma criancinha, Não, um pior, bebezinho. Você pensa no menor, você pensa na pessoa de baixa renda, você pensa naquela pessoa que tá no farol que vai te assaltar, você pensa, tipo, você tem um menor, você tem a ideia de uma coisa ruim. Menor delinquente, tipo assim. Menor Tá. delinquente. Então não é isso, é criança. A ideia é que não se use mais essa palavra menor. E não é só criança, só, tipo, até sair da faculdade, não é? Tipo, Exato, exato. É que normalmente começa quando ele é menor, né? Então, Sim. tipo. E aí ela se mantém. Não, esse negócio que a Sô falou, eu vi acho que no Insta um dia, era o cara tretando com a menina que ela tinha viajado com a filha. E, Pra tipo, praia. ela viajou, pra praia, alguma coisa assim. E o cara puto que tava, você tá gastando meu dinheiro da pensão. Eu falei assim, bebê, vem cá então. Eu viajei com ela, como era o aniversário dela. Então eu vou te mandar as contas certinho. Então foi tanto da boia, pra não se afogar, foi tanto do protetor solar, foi tanto não sei o que, não sei o que. Você faz Pix? Como é que você quer fazer? Porque, mano, não dá pro cheiro, tá ligado? Não dá pro cheiro. E até pegando esse gancho, o Sô, a gente teve a ideia de deixar isso aqui o mais didático possível para as Sim, pessoas sim. entenderem de fato o Dinâmico também, né? que pode acontecer com elas se elas forem consequentes com as ocasiões que a vida acaba trazendo para elas. Então, por exemplo, vamos, Começar com essa acho que é bom porque já que a gente aproveitou que já estava falando disso. Vamos criar um personagem, Alguns ser humano personagens, hipotético aqui, o Valtão. Valtão foi lá, casou, teve filho, aí se divorciou. O Valtão tá dando trabalho para pagar a pensão, só que o Valtão trabalha, tem o comércio dele e passa final de semana a semana no bar, enchendo a cara e não paga a porra da pensão. O que pode acontecer com o Valtão? A primeira coisa que vai fazer com o Valtão é, você vai entrar... Primeira coisa, a pensão, ela não é um achismo, não é um negócio tipo, você tem que me pagar tanto. Então, normalmente a gente pede 30% do valor do salário da pessoa quando ela trabalha registrada, ou no mínimo um salário mínimo quando ela não trabalha registrado. Isso pode aumentar, mas normalmente não se pede menos do que um salário mínimo, porque é o valor que a pessoa precisa para sobreviver. Claro, no direito tudo existem balanças, não é à toa que tem a balança, então se ele tem mais filhos isso diminui. Vamos falar que o Valtão tem um filho. Porque daí a gente consegue falar de forma mais específica. Vai entrar com o processo. Com o processo, você vai fazer o termo... Então, vamos por o divórcio. Vamos começar com o divórcio. O Valtão vai se divorciar da antiga esposa dele. E nesse divórcio, você já vai falar sobre guarda, sobre pensão, e quanto que ele tem que pagar e quantas vezes ele precisa pagar. Então, ele vai pagar todo dia 5 o valor tal. Registrado vai ser tanto. Se ele não for registrado, ele vai pagar tanto. Beleza. Então, vamos partir do pressuposto que eles já fizeram isso. Desculpa, só pra não perder o ritmo. Se o cara tem, se for 30% quando ele é registrado e um salário quando ele não é registrado. Se o cara tem uma renda variável dentro do registro dele, você leva em consideração isso também ou tipo... Eu levo em consideração na hora do acordo. Tá. Então, mas eu vou te falar... Na negociação ali. Exato, na negociação. Então, normal... Por que é interessante você colocar salário mínimo? Porque ele é registrado. Se você coloca um valor fixo, por exemplo, ele vai pagar 1.212, que é o valor do salário mínimo atualmente, vai pagar 1.212 para sempre, a não ser que você entre com um pedido. Sempre você pode fazer um pedido de revisão de pensão, os dois lados. Então, você pode pedir para revisar, falar, olha, o que ele pagava lá em 2007 não dá para sustentar hoje. Ou ele falar, na época eu era gerente do banco, não sei o que lá, hoje em dia eu sou autônomo. O cara mudou de emprego, mudou de renda, ele pode pedir, se for o caso, tá? Precisa de advogado. E aí, se ele não tem dinheiro para pagar um advogado, ele vai na defensoria. Senão, ele contrata um advogado. Tá, entendi. E aí, a gente tava falando... Do Valtão. Do Valtão. O Valtão foi lá, fez isso, e aí já teve essa... Você recebe um termo de homologação, então, fez audiência, você tem que pagar isso, o Valtão não pagou. O que a gente vai fazer? A gente vai executar. Então, o prazo de você fazer isso sempre você vai ser 2 anos. Então, você cobra 2 anos para trás do que a pessoa não pagou. E aí você tem algumas opções. Ele tem que deixar 2 anos sem pagar pra você poder conseguir entrar? Mas você pode pedir até 2 anos para trás. Porque existem casos, por exemplo, que a pessoa chega para mim e fala, olha, Soraya, ele não paga desde 2020. Ah, tá.
e não paga. Tipo, e aí você fala, meu, tá, ele não paga Você pode pedir retroativo no Até máximo 2 24 meses. Entendi. Então. 2 anos. Mas você não precisa esperar isso tudo. Não, você não pagou esse mês que vem você já executa. Já pode. Tá, entendi. Porque a ideia é exatamente essa. A ideia é que você não deixe que isso vire uma bola de neve. Porque se o cara não tá pagando, ou a mulher não tá pagando, existem 2 opções. Ou ele não tem dinheiro pra pagar, e aí ele precisa fazer alguma coisa. Ou Ele ele prova não quer. que não tem dinheiro, tipo isso? O que é esse ponto de que ele não tem dinheiro? Ele precisa arrumar. Tá, não, Tipo, não existe opção. Ele precisa ter porque a criança precisa comer. Se ele estivesse morando na casa com a criança, ele ia ter que Ele arrumar. ia ter que arrumar. Então, assim, é uma pessoa que ela não se sustenta sozinha. Ela não consegue. E aí, diversas vezes, a outra parte também tá desempregada. E alguém tá pondo comida na mesa. E aí você fala, pô, os 2 precisam trabalhar em conjunto para que essa criança não sinta necessidade. Então, pô, é que ela viva de maneira digna. Então, ela precisa dar um jeito de arrumar dinheiro para fazer. E aí, com isso, o que a gente faz? Ah, tá devendo, o Valtão tá devendo 2 anos. Tem 2 opções. Ou a gente vai cobrar os 2 meses anteriores, e aí a gente pede com rito de prisão, caso ele não pague. Então a gente vai falar, olha, pague os últimos 3 meses, que dá tanto, reajustado tal, ou comprove que você paga, porque pode existir esse fato também, de que ele só não está comprovando que está pagando, ou... Pode ser mentira, né? Tipo, Exato. Né? Ou você vai ser preso até que pague, e você fica na cadeia até que você pague, né? Então, ou você pode fazer a penhora. O que acontece quando é penhora? Vamos pensar que o Valtão, ele é autônomo, mas o Valtão tem um monte de bens. Então, o Valtão tem a casa, o Valtão tem tudo lá. Então, vale a pena você ir lá e pedir a penhora desses bens para que ele pague os 2 anos. Porque alguém pagou os últimos 2 anos. Alguém tá pagando esse tempo Sim. todo, tem que sabe? restituir. Exato, ela precisa restituir. Às vezes a pessoa até faz várias dívidas para conseguir pagar transporte escolar, pagar vestuário, essas coisas todas. Entendi. Cara, é muito interessante esse negócio, porque a gente ouve falar isso, né, mas a gente não tem noção porque a gente não vive no dia a dia. Você acha que essa parte especificamente de lei de família é o que anda mais rápido no Brasil? Com certeza. Qual que é a grande... Por causa da urgência, talvez? Por causa da urgência. Porque você pensa que é só você pensar, se você não pagar, não fizer isso, ele não vai comer. Tem uma criança passando fome. É uma criança passando fome. E a criança é sempre o elo mais fraco. Tanto que quando você faz um processo que envolva a criança, é segredo de justiça. Porque é uma criança. Então o Ministério Público tem que estar no processo, tem todas umas particularidades que às vezes em outras coisas não precisam ter, outros tipos de processos não precisam ter. Um divórcio consensual que tem a criança corre em sigilo. Porque você sempre vai proteger a criança. Então você, meu cliente, que quando eu converso, você fala assim, ó, cara, pensando que é uma das poucas coisas da cadeia desse país, E dá mesmo? é Não, verdade, dá, a gente não dá. tá brincando não, a gente E aí você- fala rindo, mas é verdade. Voltão. Porra, hein, Voltão. Paga, né, Valtão? Paga, Não sai caga do no bar, pau, Voltão. não Paga caga no lá. pau. Não precisa sair totalmente do bar, mas pelo menos cumpre com a sua obrigação. Faz o pix do bar. Porra. Você tá no bar mesmo, né? Bebe só sábado sim, sábado não. Porra. O salsa do bebê você já consegue alimentar uma criança. E o próximo exemplo é um... Imagina, sei lá, o Cícero. O Cícero tem a empresa dele, com os funcionários dele. O funcionário dele saiu e tá botando ele no pau. O que pode acontecer com a empresa do Cícero, com o Cícero, pessoa física? Com a família do Cícero. Com a família do Cícero, filhos, esposa. Como que funciona um cenário desse, Sô? Então, o Cícero, se ele é uma pessoa de empresa, a empresa, a pessoa, Cícero é diferente da pessoa que vai estar lá, entendeu? Sim. Que tem a família envolvida, tem muita coisa. São 2 pessoas diferentes. Então, em regra, a dívida do Cícero não passa para a família dele. A não ser em casos em que ou ele não se defenda no processo, então ele larga para lá, às vezes porque não quis, falou, não tô nem aí, deixa rolar, não vou ter advogado para me defender. E Deixa estourar e foda-se. Deixa estourar, exato. Ou se aconteceu alguma fraude. Porque quando você vai abrir uma empresa, isso, né, o administrador pode falar um pouco melhor, você coloca um capital. Então, aquele Sim. capital é o tanto que pode ser atingido. Né? E aí, se você é aquilo que você vai usar para a pessoa do processo trabalhista. Ah, o capital social do contrato. Aquilo é o bem da empresa, é aquilo que você vai usar, tipo, Sim. quando vai ser processado, e se você vai até o capital dela. Você não vai pegar os bens de família. A tá. não ser que exista uma fraude na empresa, em tipo, isso não era bem de família, sabe? Você, do nada, entendi. do nada, um apartamento à vista. E se a empresa perde e não paga, não honra o acordo,
O que acontece? Se ela perde e não paga, ela vai até o bem da empresa. Tipo, você vai ficar procurando para que ela pague. Então ela foi, eu vou dar um exemplo hipotético, de que a empresa tá numa recuperação judicial. E aí você vai colocar o quê? Ela perdeu esse processo, né? Porque ela realmente foi condenada. E aí você coloca no processo de recuperação. Então ela vai pagar, tipo, ali. Então você coloca lá, tá embaixo do processo tal, que assim que entrar um dinheiro, ele vai pagar essas pessoas que processaram. É como se fosse uma fila virtual mesmo. Então as primeiras pessoas que são pagas, a primeira dívida que é paga, melhor dizendo, são as pessoas. Então depois vai pagando o resto dos credores. Entendi. Mas ele pode ficar enrolando isso aí por anos e anos. Tipo, que ninguém vai no patrimônio dele, por exemplo. Pode. Tipo, não é bem enrolando, depende do percurso do processo mesmo. Então É interpretativo e também de acordo com o momento da pessoa, o que ela tá vivendo. Porque às vezes o cara, ele foi sentenciado que tem que pagar, mas o cara quebrou. Tipo, não tem o que Não fazer. tem de onde tirar. Não tem de onde tirar. Então, tipo, ele nunca, Mas assim que nunca ele vai tiver- rolar a despersonalização da pessoa jurídica se o cara não for ou fazer fraude ou ele não se Nunca é defender. relativo, mas em regra é isso. Mas basicamente sim, Exato, com o direito não quer não, né? Mas, Exato, sim, exato. sim. Tá, outro caso. A dona Lourdes foi lá e fez um empréstimo, um financiamento e adquiriu um bem. Sei lá, aí não sei se tem diferença, né? Se, tipo, um carro, um apartamento, né? Ou uma carta de É porque, crédito. por exemplo, se ele faz um empréstimo, muitas vezes não tem garantia. A garantia é meio que o CPF do cara. Sim. Entendeu? Se ele financia uma casa, aí a garantia passa a ser o bem que está alienado. Aí a gente pode linkar num bem legal. Por exemplo, ela faz um financiamento para comprar um bem de família. O que é o bem de família? É um bem empenhorável. Por que é um bem empenhorável? Porque é onde você usa para morar. Então, tudo que é bem de família, que é empenhorável, são coisas que você tem para sua subsistência. Tipo, eu preciso daquilo para viver, senão eu vou morar na rua. Simples. Tá. Beleza. Ela fez um financiamento para isso. E ela não pagou esse financiamento. Esse bem de família é penhorável. Sim. Penhorável. Enquanto estiver dentro do Imagina. contrato do financiamento, isso é foda. Eu vi gente perder imóvel já. Aí você vai pra rua mesmo. Tipo, não tem o que fazer. E se for um empréstimo ou um de carro, assim? O que acontece quando não tem garantia? No caso, esse Empréstimo. imóvel, o imóvel era garantia do financiamento. Uma carta de crédito, né? Quando o Acho que a carta de cara crédito é pega o empréstimo do banco, foi lá no caixa eletrônico, pegou o empréstimo a 7% ao mês, não olhou direito e... que acontecia pra cacete. vai ter. E aí ele não consegue pagar e ele tá devendo, essa dívida tá lá no banco. O que pode acontecer com ele? O banco vai processar ele e aí vai falar, olha, eu tenho, e aí pode ser de forma extrajudicial ou de forma judicial. Então, forma judicial é tipo, você faz todo o processo e fala, olha, você contraiu uma dívida. Nesse caso, provavelmente seria já de extrajudicial, falando, nossa, você assinou um contrato aqui que você deveria ter pago, você não pagou, seu juiz, faça que ele me pague. E aí você vai ser processado, e aí corre todo o percurso, vamos dizer que você foi condenado, você é citado para pagar em 3 dias aquele valor que você foi condenado, você não pagou em 3 dias, vai começar a procurar bens para penhorar. E aí tem toda uma sequência de bens que a gente vai procurar. Qual que é a primeira coisa que você vai procurar? Dinheiro. Em conta. Sim. Bloqueio de Conta. contas, tá. Exato. E aí, por exemplo, vamos supor que a pessoa não tem uma conta salário. Ela recebe, acho bem difícil hoje em dia, não sei se as pessoas ainda abrem conta salário, né? Mas ela recebe o salário dela numa conta, né? Não vou falar do que eu não sei. Ela recebe aquele salário. O valor do salário é empenhorável, mas todo o resto não. Olerite. Tipo, o que ela recebe, recebe lá, isso é salário, por que você não penhora aquilo? Porque ela precisa daquilo pra viver, pra comer, que senão ela vai morrer. Mesmo que acumule de um mês pro outro. Mas o que acumula é salário. Tá. E aí, se aquilo não é salário, então eu te fiz uma transferência, isso não é salário, eu posso pegar. Tá, então, mas o cara não tem como saber. Então o que ele faz normalmente? Ele bloqueia a conta, tem que falar assim, ó, esse dinheiro aqui, a origem é esse Exato. depósito Sim. aqui que é salário. Normalmente você faz isso antes. Então quando você sabe que você foi processado, você sabe que vai vir e você sabe que você não pagou. Que você foi intimado para pagar e não pagou. E aí você vai lá nesse tempo antes e fala, ó, isso aqui é meu salário, essa aqui é a casa que eu moro, isso aqui você não pode nunca, tipo, fazer a penhora. Entendi. E aí nem vai, porque quando chega já bate. Mas continua procurando, né? Então você procura outras coisas. Então você procura se a pessoa tem veículo, você procura se ela tem dinheiro em conta, você procura se ela tem Um imóvel. um imóvel. Por exemplo, se ela tem um imóvel de praia, né? Uma famosa casa da Sim. praia, ela tem uma casa na praia. Será que é um bem de família? Não, ela não mora lá. Mas aí é o que depende. Por exemplo, ela não mora lá, mas a casa está alugada.
E ela não trabalha. Esse aluguel que ela Tá, recebe entendi. lá, Aí virou bem de família. Entendi. E ela precisa provar isso. Falar, olha, eu preciso disso pra viver. Sim. Eu tive um cliente que ele teve o carro penhorado, né? Aí ele tentou desbloquear o carro, falando, pô, eu precisava pra trabalhar e tal. E tipo assim, a cidade é grande, vai de ônibus. Vai a pé. Isso é bom o sistema aí público, vai de ônibus. Caraca. Me E viu, não desbloqueou, ficou travando. Mas não desbloqueia mesmo, porque você consegue ir a pé. me veio um negócio na cabeça, Su. E se o cara for Uber? Aí ele prova que é o trabalho dele. Ah, entendi. Sim. Não, aí entra a Por questão exemplo, interpretativa, Exato. na personalização da coisa, Sim. mas por via de Por regra. via de regra. Mas aí ele vai lá e fala, olha, eu trabalho com isso. Entendi. Eu atendo algumas pessoas do agro. E algumas pessoas do agro têm um pouco daquela sensação de no meus boi ninguém vai mexer. Entendeu? O que acontece num caso desse, quando a pessoa tem fazenda? Pode mexer, porque eu sei que bem ser movente pode ser penhorado. Óbvio, os nossos cachorros, eu descobri no bastidor que não são. Não, matava também, acho que Entendeu? piorar. Mas aí, se o oficial de justiça chegar lá querendo levar eu ia ter que ligar embora pra e o doutora terra, Soraya, eu falo, porque liga queria pra matar doutora alguém. Soraya. Vai levar Mas pro quando isso é um ativo financeiro de um lugar, como que funciona? Uma coisa que é interessante sempre pensar é que o luxo é penhorável. Então, por exemplo, uma pequena propriedade rural, ela não é penhorável porque ela usa para sustento. Pô, o cara, ele precisa daquilo ali para ele viver. Se você penhorar, ele vai morar onde, ele vai tirar dinheiro de onde, mas ele precisa de um tanto para viver. E o resto? Então, por exemplo, um bem que não é penhorado, só um link para você entender, roupa. Roupa é um bem penhorável, né? Mas e tua bolsa Chanel? Você precisa dela para viver? Ou se você vendesse a bolsa Chanel, você pagaria a dívida? Sim. Então ela vira penhorável. Você tem a hora, vende, faz leilão, ou a pessoa fica com o bem e aí você usa aquilo para pagar a dívida. Mesmo caso do agro, por exemplo. Se ela tem uma coisa que é luxo, é uma coisa que, pô, se vender aquilo satisfaz a dívida e ela ainda consegue viver, penhorar. Imagina assim, outro caso, tá? O cara, ele namorava com a menina. O cara, ele trabalhava na época, a menina estava na faculdade. E ele foi fiador dela na faculdade. Pra poder pagar lá e tudo mais. Fiador da casa. Da casa, eles eram um casal, né? Tipo, a menina não tinha como garantir nada, ele foi fiador dela. Quando eu acho, não sei se ele foi fazer. É um caso real, tá? Então, tipo, não sei se ele foi fazer o acordo já de. Hipotético. É hipotético, desculpa. Eu confundo, tem dislexia. Aí ele foi fazer isso e. É realtético. É realtético. Loucura. E aí, eles terminaram e tal, depois de muito tempo, e nunca mais se viram, não sei o quê. E o cara foi intimado, porque ele teve acho que, se eu não me engano, agora eu posso estar falando alguma bobagem, mas nesse caso hipotético, acho que ele teve as contas bloqueadas, alguma coisa assim, porque ele era fiador da menina e ela meteu um foda-se, não pagou nada, e deixou tudo pra ele. Mano, peraí, esse cara, ele namorava com a menina na faculdade, ele foi fiador da casa que ela alugou pra morar? Não, ele foi fiador dela na faculdade. A faculdade intimou Tipo, ele. fiador do FIES? Alguma coisa assim. Alguma coisa, tipo, tem essa possibilidade. Ela não pagou a faculdade e a faculdade executou o cara. Exato, isso aí. A Mas faculdade o fiador, Não, é uma loucura, não é amor, mesmo? uma loucura. O fiador é uma das hipóteses que, por isso que os mais velhos falavam, só seja fiador de uma pessoa que você conhece. Pode ver, antigamente você precisava de um fiador, você ia pedir pro seu pai, pra sua mãe, tipo, eu lembro pessoa próxima. eu lembro quando meu pai virou fiador do melhor amigo dele, eu fiquei morrendo de medo. Eu era criança, tá ligado? Falei, pô, vou tomar na sua casa. Se não pagar, eu fico Vai pegar os cachorros. não, os cachorros não, pô. Porque o fiador, realmente, por exemplo, o cara só tem aquela casa pra morar. Ele mora naquela casa e ele é fiador de uma pessoa. Ele vai perder aquela casa pra pagar a dívida do outro. Porque ele se comprometeu. E perde. Então, tipo, talvez seja o mais forte, né? Porque, tipo, ele vai perder o que ele tiver mesmo. Eu vou te dar um exemplo real, que esse eu posso contar. Hipotético. Esse eu posso falar. porque- Tá, tudo bem. O meu... Quando eu mudei pra São Paulo, a minha mãe foi minha fiadora do apartamento. E minha mãe falou assim pra mim, você paga, hein? Senão eu vou perder minha casa. Tipo, então eu tinha aquele mês, todo mês, tipo, se não pagar, minha mãe vai morar na rua, vai morar as duas na rua. Então, mas aí era bem de família a casa. Tomariam? Toma. Porque é o único não, é um dos casos... Eu gosto muito quando a Soraya, tipo, ela vai ser taxativa e fala assim, não, calma aí, não é bem. É porque no direito Sim. nunca Sim, eu acho legal. Exato, você tem que ser, né? É sempre a primeira deixa coisa bem. que a pessoa aprende no direito é falar talvez.
Pode ser que. Ela perde Vai porque que- é um dos casos onde, independe de ser bem de família, ela se comprometeu que ela ia pagar. Então ela perde o bem. Cara, então, é pra mais isso. sério que os outros, então, teoricamente. Tipo, o assim. fiador é o fiador é pior que seríssimo. tem. Não, tipo, não seja um fiador. Por isso que inventaram tanta alternativa. Seguro fiança, Porque título ninguém. de Quem quer ser capitalização. fiador dos outros? É por isso que tem empresas que fazem isso de ser o fiador e dão tão certo. Porque Nossa, você cara, precisa eu não tomar tinha, Mas eu não tem- tinha essa mas- noção. mas Eu não tinha essa noção. Você tem que, Cê- você eu- tem que tomar não, um risco muito grande pra vou ser o falar quinto sério, andar, assim, por exemplo. isso é uma coisa que a gente. Eu nunca pergunto pros clientes. Eu falo assim, cara, você é fiador de alguém? Não, É eu bom não pergunto perguntar. também. Então, porra, isso é bom pra caralho, porque você é fiador, bom você tem uma dívida que talvez seja maior que todas as outras dívidas que você tenha. Você não pode ser fiador sem perguntar pra sua esposa. Tipo, eu não sei se você já tem uma união estável de papel. Não. Não, mas você por tem. tempo já. Você tem. Os você tem. campeão. Eu Não, falo mas você sabe que hoje em dia você nem precisa de tempo, né? Ah, não? Não, tipo, é só qualquer coisa que prove. É só provar. Porque as pessoas olham, você vai lá, bate na sua casa e fala, ah, ele mora com a fulana? Mora. Pronto, Acabou, já era. gostava. E aí, com isso, você não pode ser fiador de alguém sem falar com o seu familiar ali. Você não pode fazer isso, você não pode assumir isso sozinho, porque isso é uma coisa muito séria. Nossa, isso tá eu não tinha noção que tá fiador era realmente tão no Código sério. Civil. Eu não tinha noção que fiador era tão Então, sério. por exemplo, me bateu uma outra dúvida. O Fê alugou um apartamento, eu sou o fiador dele. Se eu não tenho... Aí ele deveu. Se eu não tenho dinheiro na conta, se eu não tenho bens, não tenho nada. Podem ir atrás da Mariana? A casa depende. Se vocês têm a relação, tem uma casa juntos, tipo, é o bem de família de vocês. Ah, se for bem de família, sim. Pode ser, vai atrás de tudo. Agora, bloquear a conta dela é mais difícil. Entendi. Tipo, ir atrás da conta dela. Vamos supor que você não tem nada. Sim. Tipo, não tem R$1 na conta, não tem onde morar, não tem carro, não tem nada. Aí, tipo, vai ficar procurando. Entendi. Onde tenha dinheiro. Mas se a casa é dela, mas vocês moram juntos, a casa é sua. Logo. Nossa. Não, eu tinha esquecido disso. Deixa ser fiador de alguém. Você... Bruno, eu tô precisando tirar uma moto. Tá, o CPF tá limpo. Cara, eu tinha esquecido, faz tanto tempo. Mas eu tenho um cliente. Quer dizer, tem um caso hipotético, um cara que eu sei que tem um cliente que é assim. Ele fez o seguro porque ele tinha uma dívida, tinha uma dívida com o cara foi fiador dele e tal. E aí ele tinha que pagar essa dívida, né? Que o cara era fiador. E o cara falou assim, vai fazer um seguro de vida. Porque se você morrer, você vai cair em mim. Então, tipo, ele fez um seguro a pedido ou a exigência do fiador dele. Cara, a gente pode criar um nicho. Começa a perguntar pros seus clientes se eles são fiador de alguém. Vamos criar um escritório que faz seguro pra fiador. Soraya, como é que você tá de tempo? Já vamos falar já. Caraca, a gente vai sair daqui com o negócio do Planejando Bem, além. Da holding Uma planejamento. coisa Da Road Planejando Bem. Coloquei que eu acho legal a gente falar é que normalmente a gente sabe o que não pode ser penhorado, mas aí eu trouxe umas exceções pra gente falar que são coisas que normalmente a pessoa não sabe. Que, pô, fala, não, isso aqui não pode ser penhorado e pode ser. Então, a gente acha que é impenhorável e não é. Exato. Então, um exemplo é o financiamento, que a gente falou, né? A gente falou um pouquinho sobre, nossa, se você usou um financiamento para aquele bem, independente se você mora nele, você pode perder. Imposto. Você não paga IPTU, por exemplo. Você pode perder sua casa, mesmo que você more nela. É mesmo? É. Imposto, tipo, o Estado não vai ficar sem receber. Nunca. Nunca. Então você, tipo, vai perder porque você não pagou. Sabe aquele famoso história de toda avó conta, ai, não pagou o imposto da casa de praia, vai perder. Vai mesmo. Tipo, Caraca. Tem uns grandes clubes em São Paulo que não tem esse risco, né? Então, tem uns milhões. O que mais, Sô? Além disso. hipoteca, então você hipotecou, né? A Sim. sua casa, você usou ela pra Colocar qualquer como coisa, garantia. você vai perder ela como O garantia. caso que eu vi o cara perder a casa, ele era de uma hipoteca. Ele tinha um imóvel. Nossa, isso foi foda, né? Ele tinha um imóvel. Aí ele colocou o imóvel como garantia, fez o empréstimo, pegou uma grana pra abrir uma empresa com o irmão. Só que ele não ia tocar a empresa. Foi meio que pra ajudar a ver uma possibilidade boa de negócio. Vou levantar uma grana, botou o imóvel dele. O irmão quebrou a empresa. O cara não tava lá no dia a dia. Não viu Foram que tava aonde? Não viu que tava quebrando? Só O desculpa. cara perdeu a casa, mano. Mas você sabe que foi praticamente isso com o Silvio Santos, né? Tipo, Seus filhos aconteceu isso? porque ele era o dono do Banco Pan-Americano, Sim. deixou com o cunhado, nunca olhou, descobriu, tava com uma dívida absurda, tipo um rolo todo... Ele descobriu, já tava... Nossa. É foda, velho. É foda. A gente acha que
a justiça tá preocupada com coisa muito mais grande do que eu. Não. Só que, bicho. Tem sempre alguém que tá preocupado Sim. em receber a dívida. Sim, sempre tem um credor. Sempre tem um credor. Pode ser o Estado ou pode ser. Se for o Estado, tá pior. Se for o Estado é pior. Não, mas a agiota é pior. a agiota é pior. Mas já você paga a vida só. É diferente. É. É difícil ter aqueles que só bate, né? Tem os que bate primeiro. Se aparecer Só um, bate é difícil. se aparecer um pra mim, eu divulgo. Manda no chat. Bom, aí tem o seu Ivan, grande seu Ivan. O seu Ivan tá com umas dívidas na empresa. O seu Ivan não pagou imposto. Seu Ivan não recolheu o FGTS dos funcionários. O seu Ivan tá com a empresa toda cagada. Sozinho? Seu Ivan? Sozinho. O seu Ivan tem um mercadinho lá no bairro. Ele É sabe. uma empresa pequena. É uma empresinha Tá, pequenininha. empresa Essas dívidas que ele contraiu podem. Eu sei que você já falou um pouco sobre isso, né? Mas talvez só Mais para detalhe, relembrar. né? Na família dele, pessoa física dele, esposa dele ou não? Então, vai ser pro bem. Então, quando a gente vai processar uma pessoa, principalmente trabalhista, independente do tamanho que ela seja da empresa, eu vou processar a empresa. Então, são duas pessoas diferentes, né? Tem a pessoa ali que vive, que tem a família, que tem tudo e tem a empresa. Eu vou processar a Sempre o empresa. CNPJ. Eu sempre processo o CNPJ. A não ser que exista uma fraude nos bens ou que ele não se defenda. Então, Mesmo que não seja trabalhista, eu sou tipo, o cara não pagou mas por exemplo, dívidas. eu tenho um cliente que os funcionários entraram contra ele na trabalhista. E o advogado dos funcionários, eles meio que fizeram uma corja ali. Eles se juntaram para entrar todo mundo junto, entendeu? Fizeram acordo para sair. Motim. Fizeram acordo para sair. Ele receber- assinou um acordo, né? Tipo, ele fez um negócio... E ainda assim com o entraram. sindicato. E ainda assim entraram. Nossa, filho da puta. E eles estão querendo ir atrás dos bens dos filhos. O que você vai fazer? Você vai pedir para o juiz. O juiz, ele é o dono da bola, né? Então, você vai lá, tem duas pessoas brigando, e aí o juiz é o que vai falar, faça isso, faça aquilo, fale você, fale outro. E aí ele vai dar motivos, vai falar, olha, ele não tá me pagando, mas peço que você desconsidere a personalidade jurídica para que vá para os bens dele. E aí você vai dar exemplos, vai falar o porquê que você vai fazer isso, e aí o juiz acata ou não. Ah, tá. E aí o juiz pode falar, tipo, beleza. Se o juiz acatar, vai nos filhos dele. Essa questão da despersonalização da pessoa jurídica, eu falo muito rápido isso, né? difícil. Despersonalização Não, pra mim é um trava-língua, da você pessoa não Mas é um trava-língua, jurídica. Aí eu já falei isso bastante vezes, né? Então, quando você vai pra esse lado da despersonalização da pessoa jurídica, então não necessariamente precisa ser naqueles dois casos que você falou. Tipo, o cara em qualquer momento ele pode pedir juiz e falar Ele assim, pode brother, pedir. tá foda, Entendi. e aí? É que são os dois casos que normalmente é o que a gente Mais simples, mais né? simples, exato. Mas você vai mostrar pro juiz e vai falar, olha, faz a desconsideração porque ele tá escondendo bem, ou porque ele não quer pagar, ou O filho porque dele tem dinheiro. O filho dele tem dinheiro, ou você dá os exemplos, você mostra pro juiz e fala, olha, é por isso que eu preciso que você faça. E aí o juiz pode Ou não acatar. ou não acatar. Ele fala, não acho que precise ir por esse caminho. Ou fale, vou Entendi. dar isso e vai atingir os seus bens. Você acha que uma hora que tipo, quando não tiver opção mais, ele vai acabar indo pra esse lado? Depende muito. Depende, Depende muito da aí situação, depende, do caso, da índole, do que aconteceu, do que, sabe? Do que rolou É muita no coisa que tá trabalho. fora do controle, velho. Totalmente fora do controle. Depende também da ideia do juiz. Tem juiz que segue uma doutrina, tem juiz que não segue. Então, claro, a gente é sempre baseado na lei. Então, você sempre vai fazer de acordo com a lei, mas o juiz é o dono da bola. Né? Tipo, ele que comanda. Até ali, criar né? jurisprudência disso, entendi. Tá, só uma outra situação hipotética, então, que eu acho que talvez seja mais inevitável, né? Porque, tipo, essa aqui as pessoas podem não ter que pagar Sim. pensão e tal. Mas imagina que. Qual que é o nome do. O Carlão. Carlão, tá. O Carlão, ele. Carlão ele- morreu. Carlão morreu. E agora? Carlão, O meus que sentimentos acontece com a família do meus Carlão? sentimentos, família do Carlão. O Carlão faleceu, né? Ele foi na funerária lá. Virou cliente da funerária Santa Terezinha, sua sogra Major, nós temos a caixinha. E aí ele faleceu e o Carlão tinha dívidas. O Carlão não se resolveu, né? Tinha dívidas, deixou tipo, pra trás. ele tinha mais dívida do que bem. Então, sei lá, ele tinha 100 mil na conta, um carro de 50 mil e tinha 300 mil em dívida. O que acontece numa situação dessa? Notícia boa, num momento difícil para a família do Carlão. A dívida é até o limite da herança. Então, você não passa a dívida pro próximo. Então, vamos supor que ele tivesse 100 mil
de dinheiro e 50 mil de dívida. Eu ia pagar os 50 mil e dividir entre os herdeiros, ou esposa e herdeiros, esses 50 mil que sobra. Agora, se ele tinha 50 mil de dívida e 50 mil, eu vou quitar. Ele tinha 50 mil reais e 70 mil de dívida, vai ficar sobrando isso. Ah, tá, mas a família também não põe a mão nos bens, no dinheiro. Não coloca a mão. Você usa o dinheiro que ele tinha, então bens, casa, Entendi. tudo que ele tinha, que é o que a gente ia fazer de herança dele ali, né? Ia dar entrada no inventário e usa para pagar. Então, na hora que você entra com o inventário, por exemplo, os credores sabem ali que tá... Quando você vai, por exemplo, levar o documento. Eu vou levar o documento do imóvel para fazer o inventário. Você vai lá na prefeitura e mostra que ele não tem débito. Então, fala, tem que tirar a certidão negativa. Você tem que tirar a certidão negativa. Por quê? Para isso. Tipo, e se ele tá devendo? E se ele tá sofrendo um processo? Tipo, ele tá sendo processado pelo banco por não pagar. Pô, o juiz vai saber. Na hora que comunica, ele sabe e fala, esse dinheiro aqui não é seu, porque ele tá devendo. Então, quando O aqui inventário é feito, mas a pessoa não recebe nada. a gente ouve, que a gente popularmente, né, a gente ouve falar de um livro assim, quando o cara pega tudo, né, tipo, ele pega a parte boa, perde ruim, ou ele abre mão da herança. Abre mão da herança é que, tipo, ela vai se pagar. Então, tipo, ele não vai levar dinheiro porque tudo que tiver ali vai ficar pra pagar a dívida, que não pagou, não pagou e tudo bem. Ser muito preto no branco é tipo, ele não vai receber nada porque ele não tinha nada, porque o cara tava devendo. Sim. Tipo, então não tem como você receber uma coisa que não existe. Tipo, Mas você também não fica com dívida que não foi você que fez, o que é muito bom. É o abrir mão, né? Então, tipo, ele não vai levar nada que ele não... Ele não leva nada. Tipo, ele não leva nada e os credores... Nem pro lado bom, nem pro lado ruim. E os credores vão receber o que puderem. O que der pra receber ali e acabou, e morre ali. Exato. Entendi. Dá pra negociar isso? Tipo, tô tentando pensar um caso que isso funcionasse, mas imagina assim, cara, Parcelar uma das heranças foi a casa, tenho uma o pergunta sítio, também. onde a gente sempre cresceu e tudo mais. E por mais que a dívida exceda o valor do sítio, eu posso pegar o sítio e falar assim, cara, vamos tentar negociar essa dívida aqui. O cara pode fazer isso? Então, pra você fazer do inventário, ela se paga, então você não vai receber nada. Mas aí o que você vai fazer? Você vai entrar com você e vai falar, olha, a gente mora aqui, né? Eu não posso vender e ir pra leilão isso, então eu quero achar uma outra forma. Então... Não, imagina que não more. Tipo, a casa que eles sem morar que tava lá. Tipo, só que, mano, agora tá vaga. Isso aqui eu gostaria que continuasse a minha família, porque, pô, gerações viveram ali. Você pode tentar. Tipo, tudo é uma tentativa. Você vai entrar com a ação e vai falar, olha, eu sei que esse imóvel tá devendo, eu sei que, né, precisa, eu sei o valor da herança, mas eu quero, tipo, fazer de uma outra forma. Então... Eu assumo a dívida, mas eu quero ficar com a casa. Pode. Você pode negociar. Não é que pode ou não pode. Depende muito do que vai rolar no processo. Então, se vai ser acatado, se a outra parte vai aceitar, se não vai. Mas você pode tentar conversar falando, olha, eu sei da dívida, mas eu quero bem, porque eu tenho cunho, então tentar resolver de outras formas. No direito, você sempre consegue fazer uma negociação. Você tem a possibilidade de assumir a dívida e o bem. É isso. Tipo, Depende, não, a possibilidade existe. Não, existe tipo, que vai acontecer. Você tentar entrar com uma ação e falar, eu quero negociar esse mas valor. pode ser que não aconteça. Pode ser que não aconteça. Tá. A minha dúvida é o seguinte, tipo, cara, não, se você for querer pegar qualquer coisa, primeiro vai ter que pagar a dívida, tipo, não, eu posso escolher, tipo, como é que vai fazer, tipo, pode ser que sim, isso tem uma possibilidade numa se conversa for desse seguir jeito. o preto e branco, é tipo, esse valor vai pagar a dívida. E aí, Então esse outro é uma exceção. Porque nesse caso aí não existe, mas, tipo, se o cara tem mais dívida do que bem, no preto e no branco acabou, não tem conversa, né? Tipo, vai vender porque tem que pagar os credores. Exato. E aí você pode falar, tipo, então, mas eu não quero vender, por exemplo, você pode tentar, tá? Isso é uma medida de conciliação. Então, tipo, eu não quero vender esse bem, mas eu tenho um dinheiro, eu posso negociar com você que eu te pague a dívida dele, por exemplo. A dívida não é sua. O cara recebeu, tipo, um seguro. Um exemplo. O cara recebeu um seguro que paga a dívida. Eu posso pegar esse seguro, pagar a dívida e pegar... Bem, por exemplo. Pode. Tipo, você pode dar garantia e tal. Falar, olha, eu quero fazer uma audiência de conciliação porque eu sei, por exemplo, que meu pai te devia. Eu sei que ele faleceu, mas ele me deixou um seguro. Eu não gostaria de perder a casa, porque tem um cunho sentimental. Eu gostaria de quitar essa dívida com você em vez de pagar com o valor da herança. De pagar com o bem. Aí você faz essa negociação. Mas essa negociação... Tá, essa é uma dúvida que eu queria entender um pouco mais no detalhe. Tipo, a dívida do cara é de 600 mil, por exemplo. Entende? Ele tinha um seguro de 600 mil reais. E a casa... vale 500. Ou vale 600, que aí, tipo, 600. Melhor que a casa... O seguro 600, a dívida 600 e a casa 600, né? Se eu chego pra você e falo assim, Soraya, eu sei que meu pai te devia 600 mil, eu tenho 600 mil aqui pra te pagar agora. Só que você, porque por N motivos, você quer a casa.
foda-se o dinheiro. Você quer a casa porque, mano, você sabe que ali vai virar um prédio, vai A valorizar. região é boa, você sempre quis morar qualquer lá, sei coisa, lá. tá ligado? Você sabe, mano, eu sei que ali vai abrir um metrô perto, isso aqui vai virar o dobro. Quem vai decidir no final? Você na agência, na reunião, na audiência de conciliação, ou a palavra final, nesse caso, tem um juiz envolvido? O juiz. Então ele vai decidir. É. Tá. O juiz, as duas Então partes não é, vão não é mostrar. só teu querer. Tipo, eu quero porque essa Tipo, grana. você pode comprovar, e aí o juiz vai... Provavelmente ele, nesse caso hipotético, faria perguntas de por quê você não aceita o valor. É, porque se eu tô te pagando o tamanho da dívida, né? Tipo, ele vai fazer, claro, de acordo com a lei, de acordo com o que ele pensa, ele vai tentar fazer aquela conciliação e no final ele sentencia. Tipo, sentencia o que vai rolar isso. Pode ser que ele dê o caso, pode ser que ele fale, olha, aceite o dinheiro. Tipo, ele tá vai ali preto pra no branco, resolver o mais conflito. preto no branco nesse caso, assim, cara, eu tenho a dívida. Eu tô te pagando a dívida, né? Tipo, lógico, cabeça de juiz, Vai caber. a gente não sabe o que acontece, No mas... final das contas, não dá pra você saber exatamente o que vai acontecer. Mas a gente, você tem nesse caso hipotético, hipóteses faria mais sentido. que tendem a mais pra um lado. Eu tenho o Carlão. Carlão de novo? O Carlão Morreu? de novo. Não, o Carlão morreu. Ah, tá. Não, o Carlão morreu. Só que o Carlão, ele abriu uma empresa. O Carlão tinha essa empresa, ok. O Carlão tinha uma filha e uma neta. Certo? O Carlão morreu. A dívida da empresa está existente e a filha fazia parte do quadro societário. Com 1%. Se a filha morre, então o Carlão já morreu, a filha fazia parte da empresa. Se a filha morre, recai alguma coisa sobre a neta? Aí depende muito do que eles deixaram já na contrato empresa. social? Exato, no contrato social. Porque alguém vai existe essa hipótese. Se ele morrer, vai ficar com ela. E ela morreu. Os dois morreram num acidente junto, por exemplo. Quem vai ficar responsável pela empresa? Ou essa empresa se encerra? Entendi. Então depende muito do que É o que eles vai estar fizeram. rezando no contrato social. Exato, porque o contrato social que vai falar, não, essa empresa segue com a neta que é maior de Sim. idade e consegue tocar a empresa. Ou não, essa empresa se encerra. Então depende muito do que vai Do que acontecer tá no com a contrato. empresa, exato. E no final Por isso que o você- contrato social é tão importante. E no final, se a justiça fala assim, não, vai ficar com a neta. Se a neta não quer, a papai não... Ela vende, fecha. Não, porque mas tem a dívida, neta- esse é o problema. Então, tem a dívida de 1 milhão, a neta tem que pagar? Se ela não quiser... Depende do que tá no contrato. É que tiver no vai contrato acontecer social, também. é o Verdade. contrato social que vai rezar isso. Caraca, a velho. dívida é sua. Por isso que é você mais se fácil, faz a porra do seguro. vira. Eu Faz também a acho. porra Mas do a gente seguro. quando Tá a bom, gente fala, beleza. a galera acha que a gente tá... Mas beleza. Sussu, tipo, você quer perguntar Não, o do, Carlão já foi. do item penhorado? Quer perguntar disso? Tá, eu falo. Ô, Sussu, tipo, aí beleza, penhorou. Tá lá no processo, penhorou. Já era? Então, não. Quando é penhorado, eu fui lá, passei os 3 dias, não paguei, eu vou achar alguma coisa. Eu achei seu apartamento. Primeira coisa, você vai lá, que a gente já tinha falado, você vai falar, olha, eu moro aqui, esse aqui é meu salário, só que você não pode penhorar. Beleza. Aí eu fui lá e achei teu carro. Falei, vou pegar o carro. Antes disso, você pode ir lá e tentar negociar. Fala, olha, eu sei, eu não tenho dinheiro, te faço uma proposta de pagar em 10 vezes de R$200, por exemplo. Para que você não leve meu carro para andar, sei lá. Você faz uma proposta antes de perder a posse do bem. Porque você perdeu a posse, passou para ele, já era. E aí uma coisa bem interessante. A posse do bem, enquanto tá rolando, ela fica com a pessoa que recebeu. É dela. Então ela recebeu aquilo. Então, a partir do momento que isso Com o oficial de justiça? acontece, não, com a pessoa que é da dívida mesmo, sabe? Ah, entendi. O oficial de justiça, ele só vai lá, por exemplo, se tiver, tipo, pra intimar e falar, olha, Tá aqui tua Entendi. cartinha. entregue. Sabe? Entendi, Você vai precisar entregar. entendi. Vai precisar fazer. Agora, quem fica com o bem, antes disso tudo acontecer, da pessoa pegar, vai lá me dar a chave do seu carro, você vai lá e fala, pô, vamos negociar, vamos... Ou, na verdade, é que a gente fala assim pra ser mais fácil, mas você vai falar em juízo. Você Sim. nunca vai chegar pra pessoa assim, ó, Fê, não fica com o carro, sabe? Pô, vamos sentir brother. tipo, não, sempre fala em juízo. Fala, olha, eu entendo, achou o carro, eu devo, não nego, vamos achar um jeito que eu pague, que eu não perca esse bem? E aí a pessoa pode aceitar ou não. Essa é uma forma de você tentar não perder o bem. Porque depois que já foi e falou, Já não, era. a posse do carro é do não, já era. Acabou. E a famosa dívida que caduca. Ela caduca mesmo? Se caduca, por quanto tempo que é? O que tem por detrás da dívida que caduca? A dívida, ela caduca, mas como que ela caduca? Você tem um tempo para que você possa entrar com a dívida. Então, eu vou processar aquela pessoa. Eu tenho um tempo para poder processar. A partir do momento que você entrou com o processo, ela não caduca. E essa é uma coisa que eu vejo que muitos clientes têm dúvidas de falar assim, eu já estou sendo processado há 10 anos. Isso não vai caducar?
Não, porque a partir do momento que você entra com a ação e processa a pessoa, você está pedindo aquilo, a reparação daquilo, assim? o seu processo está funcionando. Então, aquilo não caduca. O que pode acontecer é o processo ser arquivado. Por que o processo pode ser arquivado? Porque você pagou, ou porque não acha bem, de receber. ou porque o cara desistiu, e aí o juiz fala, em casos hipotéticos, tipo, se você não se manifestar, a gente vai arquivar. Se o cara tem interesse, ele vai se manifestar. O cara não tem interesse, ele deixa arquivar. Entendi. Mas Arquivou, acabou? se arquivou, tem um tempo que fica, e depois é o trânsito em julgado. Passou de um tempo do trânsito em julgado, aí acabou, já era. Depois de trânsito em julgado, você não volta para aquilo, porque aquilo já foi arquivado, enfim. A não ser que surjam novas coisas. Então, mas é mais complicado. Então, mas normalmente uma pessoa que ela entra para cobrar uma dívida, ela não deixa que esse processo se arquive. Não deixa Porque ela quer morrer. receber, né? Exato. E aí até coloquei aqui algumas coisas que são legais da gente saber. Então, 2 anos que a gente falou de prestação de alimentos, até 2 anos para trás. 3 anos de aluguel e reparação civil. Então, tipo, caiu em cima do meu carro, um prédio. Esse é o tempo que você tem para entrar com a ação. Então, você pensa, hoje eu tive um problema de reparação civil, eu tenho até 3 anos. 3 anos para poder chegar a cartinha para você. Exato. E aí, 5 anos para as outras, grande maioria. Então, por exemplo, um médico, ele fez um negócio comigo, falar um caso de uma blogueira aí, que a gente já viu, né, que saiu, que ela falou do parto, não sei o que e tal. Ela tem até 5 anos para processar. É que nesse caso ela já tá processando, né? Não, sim, mas ela teria 5 5 anos. Então ela pode, sabe? Se acalmar, se se acalmar, ver o que aconteceu e falar, não foi legal o que ele fez comigo. Ou, por exemplo, uma cirurgia estética que deu errado. Né? Você tem até 5 anos para entrar. Você vai processar seu advogado. Você tem até 5 anos para processar. Caraca. Pô, a gente falou... Tem mais algum... Não, aí... Como que a gente resolve isso? Porque a gente... a gente fala com muitos dos nossos clientes sobre itens que não são penhoráveis, né? A gente trabalha com, na nossa opinião, que para esses tipos de problemas talvez sejam os melhores, né? Porque por N motivos. Mas acho que é legal eles ouvirem também de uma profissional, que não só existe esse, que tem algumas outras coisas que... Ferramentas, tá? Não só de bens, né? Bens, acho que a gente já entrou bastante em bens que não são penhoráveis. Mas ferramentas que estão livres de penhora. Então hoje o que a gente tem de ferramenta? Por exemplo, a gente tem o seguro, né, que é o que a gente falou, mas a gente tem algumas outras, né, que também não são penhoradas, tipo o salário. Mas tem mais coisa além disso, não tem? Eu acho que o grande principal para você, né, você se precaver disso você sabe que você tem uma dívida, então você sempre sabe que você está devendo, então, veja processos, consulte, não deixa pra lá, sabe? Não ache que se você tem uma dívida, se você tem um problema, que isso não vai ser cobrado em algum momento, porque ele vai. Então, eu acho que não só os bens que você sabe que não são penhorados, então você sabe que aquilo ali está resguardado, que a gente viu aqui que nem tudo está resguardado 100% do tempo, né? Pode ocorrer esse risco, mas faça por onde. Então, você tem um processo, responde. Se você for intimado, vai ver. Se tem uma dívida, cumpra. E, claro, você fez uma dívida, você vai precisar satisfazer ela em algum momento. Então, eu acho que não sei se... Não, sim, eu acho que sim. O que eu quero dizer, imagina assim, eu tenho uma previdência privada. Por exemplo, eu tenho a previdência privada e aí eu tô com uma dívida e tudo mais, já me aposentei, sei lá. Minha vida é minha previdência privada. Então, tipo, ela também não é penhorada, porque ela também é como se fosse a sua subsistência, não é? Até 40 salários mínimos do valor não é penhorado. Porque A poupança também não é. A poupança, exato. Tipo, tudo que é luxo, você pode ser penhorado. Então, você tem um limite de penhora para que você tenha subsistência. A poupança, por exemplo, ela pensa que é para que você tenha a sua velhice ali resguardada. Sim. Você guarda aquilo, né, para a velhice mesmo, para você se proteger para o futuro. E aí, passou disso, pode ser penhorado. Então, o cara que fez uma previdência, sei lá, o cara pagou aquela previdência de empresa, a empresa contribuía com uma parte, aí ele acumulou um capital grande, ele se aposentou e ficou com aquela previdência privada e, sei lá, aí o filho dele resolveu abrir um negócio, ele botou dinheiro e entrou junto. Se der algum tipo de pau ali perante a justiça, essa previdência dele, teoricamente não é penhorável, mas o juiz pode querer ir atrás dela? Pode. O que for o extra, que não ser para ele sobreviver, ele pode ir atrás. Falar, olha, ele precisa de tanto para sobreviver, esse tanto aqui ele pode suprir a dívida. Entendi. Não é o caminho mais comum, mas ele pode ir atrás para tentar penhorar isso. Acho que esse argumento do
o luxo é penhorável, acho que resolve bastante coisa, né? Mas acho que tem uma diferença assim, né, Nilson? Tipo, o cara pensa naquela questão de ficar alguma coisa pra família, né? A gente não tem jurisprudência nisso, né? O seguro, ele não é penhorável, né? Então, tipo, ele nunca vai ser penhorado para as pessoas. Então, por causa disso, de subsistência, os que ficam. Mas como a gente também trabalha com um tipo de seguro que ele pode ser resgatável em algum momento, se o cara quiser cancelar, não quiser o seguro mais, queira ou não, uma grana tá lá. Enquanto ele estiver na seguradora, ele é um seguro, né? E por mais que ele tenha a possibilidade de resgate, ou seja, por exemplo, se alguém pegar essa grana, o cliente ter acesso a esse dinheiro, enquanto ele está na seguradora, essa possibilidade é só uma possibilidade. Ele continua sendo seguro e ele é impenhorável. Como que funciona se o cara quiser pegar essa grana? Aí isso, quando vem para ele, é penhorável? Vira um dinheiro normal? Como é que funciona? Então, ele precisa, principalmente já sabendo que ele tem a dívida, e aí ele faz um acordo para pagar. Então, E se o acordo tá rolando, ele pode pegar a grana e tá tudo bem. Exato. De Exato. repente ele pode pegar a grana pra fazer um acordo, de repente. Então, Às não vezes sei. ele pode usar, às vezes, esse dinheiro, pô, eu sei que eu tô devendo tanto, eu não consigo pagar isso tanto agora, porque senão eu não vou conseguir sobreviver, enfim, mas eu tenho uma outra forma de pagamento. Pô, eu tenho um seguro aqui que eu vou resgatar e com isso eu vou conseguir te pagar um valor mensalmente e eu vou levar um tempo e vou pagar. Porque E ele aí toma pode esse dinheiro de uma fazer vez, isso. né? Exato. Já vai com o acordo feito. Exato, ele já vai mostrando a boa índole, né? Ele vai mostrando a boa fé. Então, a boa fé, ela conta muito no direito. Tipo, ó, você tá disposto a fazer isso. Eu não faço de uma vez porque eu não posso, mas se eu pudesse, eu faria. Então, tô propondo aqui pra você, eu posso fazer. Me ajuda. Boa. Não, acho que não, porque eu acho que o negócio do seguro, da parte do resgate, assim, da parte que tá lá, essa grana tá lá parada, Pode ser uma solução. pode ser uma solução, porque por mais que seja que vire uma grana de qualquer jeito, não é uma grana que tá na tua conta lá e do nada bloquear a tua conta. Você escolhe que hora que essa grana vai entrar, e se você o consegue cara se tem- programar antes, fazer um acordo e tudo mais. Se o cara tem um CBD, alguma outra ferramenta financeira, isso o Sisbajude já vai bloquear direto. Isso vai direto, Entendeu? não tem opção. O Ele não tem- seguro, o seguro, enquanto ele está sendo um seguro, não. É. Então pode ser uma ferramenta de entrada para o cara começar a solucionar um problema. E manter a Muitas rentabilidade, vezes. mantém tudo lá. Entendeu? Também. Eu não sei se as pessoas sabem disso, que eu se ajude, então acho que vale a gente Sim, comentar. Desculpe. É uma coisa tipo, você tá devendo, aí o advogado ele vai lá e pede, olha, eu peço que você olhe, então vocês sabem, mas eu tô contando pra ele. Sim, já não, olha aqui. Sim, tá Eu perfeito. peço que você olhe nas contas dele se ele tem dinheiro pra me pagar. Porque lembra que a gente falou lá atrás que a primeira coisa que eu vou procurar é dinheiro? Então eu vou falar, juiz, peça por favor, porque eu não consigo olhar a tua conta, mas o juiz consegue mandar um ofício falando, olha pra a olhar. conta dele pra gente ver se esse dinheiro que ele já foi condenado, se ele tem dinheiro em conta pra pagar. Então, ele faz isso. O advogado vai lá, pede uma vez. O advogado vai lá, pede outra. E o advogado vai lá e vai pedindo. E ele vai pedindo e vai procurando dinheiro até que ele consiga suprir a dívida. Uma coisa que é interessante, acho que a gente terminar de falar é quantos bens forem necessários para suprir a dívida vão ser penhorados, por exemplo. Então, até o fim da dívida, você vai ficar procurando. Sim. Você procura até que quite. Boa. Nossa, acho bem coisa legal, né? Soraya, tá de parabéns, viu? Literalmente, que é aniversário Que dela. é o seu aniversário. Soraya, é seu aniversário e você está de parabéns. O maior presente foi estar aqui. Fazedora de média com o Nossa cliente, viu? senhora, Puta mano, que não sei nem pariu. não sei. Advogado. Você boa advogada. Sossô, de verdade, foi um prazer. Foi um prazer enorme. ter você aqui com a gente. A gente espera que todo mundo que está em casa tenha conseguido aprender bastante contigo hoje. Né? A nossa ideia com o podcast é sempre ajudar os nossos clientes a se planejarem um pouco melhor. Né? Eu acho que aqui você deu vários exemplos de que é imprescindível, quando a gente vai falar de direito, de justiça, de responsabilidade, você tem que estar bem planejado, você tem que resolver os seus B.O. Tem que saber as regras do jogo Básica, também, né? exato. Tanto que ela falou, pô, todo mundo tem que fazer o direito e tal. Então, de verdade, sou muito, muito, muito obrigado por ter compartilhado tanto. Eu acho que hoje foi um dia muito de legal. compartilhar bastante. Eu acho que quem tiver o prazer de estar assistindo ou ouvindo isso aqui, tá só ganhando. Com certeza. E deixa uma mensagem final aí pro Carlão, pro Valtão, pra Lourdes. O Carlão morreu, irmão. O Deixa Carlão pros morreu. outros. É verdade. O Carlão Vai que ele morreu. tá escutando. Como é que ele fala, chega nele e fala assim, valeu, hein, cara, pela mensagem lá. Puxa, gratidão. Para as pessoas que às vezes não dão um pouco de atenção para essas peculiaridades jurídicas e que podem fazer uma diferença muito grande na vida delas, não olhar.
Então, deixa Eu uma acho que mensagem. o grande ponto é não tenha vergonha de perguntar. Então, às vezes as pessoas acham que o advogado ele é intocável, que, nossa, eu não posso fazer uma pergunta, eu não posso saber sobre os meus direitos. Faça, pergunte, tipo, queira saber. Seja fiel com seus compromissos. Então, se você, fez um negócio, seja fiel e se proteja também. Então, você sabe que pode ser no futuro que vai acontecer alguma coisa. Tenha aquela proteção, tenha um dinheiro guardado, tenha um seguro, saiba sobre leis, saiba sobre o que você está fazendo, o básico, pelo menos. Né? Você fala sempre que você não sabe cobrar se você não sabe fazer. Então, saiba o que você está fazendo, se está certo ou não. Meme do Pernalonga pra ela. Caralho. Usando minha calça de Chaplin. E suas redes sociais que você usa pra trabalho? Soraya Purificação Advogada, usa meu filtro, o melhor Por favor. Esse filtro de... Como é que acha o teu filtro? Tem que... No meu perfil profissional tem uma estrelinha do ladinho, assim, de onde fica as fotos, e aí ali você já consegue usar o filtro. É melhor Esse ligar pra filtro é doutora maravilhoso. Soraya. Ela mostrou Podem aqui, usar nas mano. coisas mais absurdas que vocês acharem. É maravilhoso. Vocês vão se divertir muito. E a Soraya também, vendo toda vez que vocês marcarem ela. Animal. Arroba @Bornelli, @Bruno Toledo LP. Não esqueça, né, do... Eu ia falar depois. Mas tudo bem, fala agora. Tá, desculpa. Eu achei que a gente se empolgou. Achei que você tinha passado. Desculpa. Gente, você teve um caso, um problema, tem dúvidas sobre isso. Não é só seguro, tá, gente? Mas assim, qualquer ferramenta que você entendia como uma gestão de risco e que pode ter tido um resultado duvidoso, um resultado que não foi o esperado, você ouviu de alguém, aconteceu contigo, e você quer uma opinião nossa, uma opinião mais técnica, quer que a gente discuta isso aqui em algum episódio, manda pro historias@planejandobem.com.br que a gente lá, a gente analisa, a gente vai te responder, a gente vai avaliar, a gente vai trazendo isso nos episódios à medida que a gente for conseguindo encaixar e vai tentando ajudar você que passou por isso e as pessoas que estão ouvindo, né, Bruno? Sim. E no episódio da semana que vem, a gente vai falar sobre algumas experiências positivas sobre a gente ter conseguido extrair o que o cliente estava pensando. Cara, quando você vai negociar com alguém, é muito importante você saber o que está se passando com aquela pessoa de fato. É tipo você ir no médico com dor de barriga, ele te dá um remédio para dor de cabeça. Ele não está te entendendo direito. Então é de suma importância você saber o que se passa na cabeça da pessoa com quem você está conversando e negociando para levar a melhor solução para ela. Isso é sempre uma... Cara, é uma dança, isso né? É uma dança, é uma dança. E depois você começa a perceber o tamanho da diferença que isso faz enquanto você está conversando com alguém, bicho. Eu acho que não é só cliente, né, mano? Acho que esse episódio Não, pra vai vida, servir serve pra vida, assim. serve pra vida. Sua esposa às vezes tá chateada com pô, alguma coisa questão e de você tá comunicação, lá, é meu. uma aula de comunicação que a gente vai tentar passar. Então, não perca Não esse episódio, liga as notificações, se inscreva no canal, porque não corre risco de você ficar sem. Porque, pô, a gente esquece, né? Tá fazendo outras coisas. Sim, e nesse final de semana é a Black Friday, então não seja enganado pela metade do dobro, pesquise Black bem Fraud. as coisas que você vai comprar. @FBornelli, agora sim. @Bruno Toledo LP. Feliz aniversário pra Soraya de novo. Feliz aniversário pra Soraya. Esse episódio é um oferecimento da GRC Consultoria, uma produção da Chip Produções. E a gente se vê no próximo. E a gente se vê no próximo. Obrigado. Ok, Beijo. pessoal. Tchau.